Olá, mulher linda! Sabe que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Uma Mulher Amorosa, de Jim Breslin. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Baby Books. Leitura número 10. Amor distorcido. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, especialmente no dia de hoje pelas mamães e por aquelas que estão pensando a respeito do casamento, que elas tenham direção do Senhor para tomarem a decisão correta, aconselharem seus filhos e também escolherem seu esposo. Eu oro por mulheres que precisam ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. O que você faria se o seu filho ou a sua filha estivesse namorando uma pessoa não cristã? E se eles estivessem namorando alguém que você sabe no seu coração que trará sofrimento a eles? É mais fácil pensar de outra maneira, mas o verdadeiro amor busca o bem do outro. Fala sempre a verdade e ora fervorosamente para que os amados escapem das ciladas do diabo. O verdadeiro amor está disposto a se arriscar. Quando a gente observa o livro de Ruth, no capítulo 1, do versos 1 a 5, nós descobrimos que Elimeleque leva a sua família e os seus filhos estão na idade de casamento. Mas eles vão buscar mulheres moabitas para esse casamento. Quando a gente olha o contexto do povo de Israel, a aliança que o Senhor havia feito na retirada do povo do Egito, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 1 a 16, está escrito, a partir do 3, não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir aos outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Também, se nós formos observar o texto de 1 Reis, no capítulo 11, do versos de 1 a 4, está escrito assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente, no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração, para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tornou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Deus havia dito aos israelitas para não se casarem com pessoas das nações que ele afastaria da terra prometida. Nós encontramos advertências nessas passagens que diziam que os homens de Israel, as mulheres de Israel, não deveriam se dar em casamento com outras nações, com outros povos, de outras religiões, de adorações, porque a Bíblia fala que o dia que eles fizessem isso, o coração deles seria desviado para seguir os deuses e as divindades desses outros povos. Se nós formos ler no texto de 1 Coríntios, no capítulo de 2 Coríntios, no capítulo de número 6, versos de número 14, a Bíblia declara, através do apóstolo Paulo, que nós jamais vos coloquemos em jugo desigual com os descrentes.
Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? Isso está escrito na Bíblia, não é Eliane que está falando? Se nós olharmos, existem coisas específicas que uma mãe pode falar aos seus filhos quando eles ainda são jovens, enquanto ainda são crianças, na formação desde pequeno, o quanto você pode expressar sabedoria e transferir sabedoria e entendimento ao coração dos seus filhos para ensiná-los a buscarem, na maturidade, esposas e maridos que servem ao Senhor. Como você, como pai cristão, mãe cristã, pode guiar e proteger os seus filhos de escolhas tolas no casamento? Eu acredito que orando e aconselhando, instruindo no caminho, orando a palavra. Se a gente observar o livro de Provérbios, riquíssimo em conselhos sobre como amar sabiamente, imagine você tendo um filho que está para se casar com uma pessoa ímpia. Responda algumas questões referente ao conselho, a este conselho, baseado na leitura de Provérbios no capítulo 27. Que contraste você encontra no livro de Provérbios, do capítulo 27, versos de número 5? Melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. É melhor eu falar, eu repreender com franqueza, com cuidado, mas com franqueza, com verdade, do que eu guardar no meu coração um amor e não revelar a intenção do que eu quero de bem para o outro. O amor encoberto, apesar de ser sincero, tem falta da força moral de arriscar uma apreensão. Então eu não posso encobrir o amor, eu tenho que tirar ele para fora, eu tenho que mostrar o amor através do meu conselho honesto, porém com muito cuidado. Às vezes nós temos tanto medo de perder o amor dos nossos filhos que permitimos que eles caminhem em direção ao desastre. Como este pensamento está expresso no livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso de número 6. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. No dia de hoje, uma pessoa falava comigo e dizia assim para mim: Eliane, eu confio em você, porque há algum tempo atrás você falou, me deu um feedback, falou a respeito de um comportamento meu que de certa forma havia te ofendido, te incomodado, e você me trouxe uma correção para o meu crescimento. E aí essa pessoa dizia assim: eu acredito em pessoas, não que só elogiam, mas pessoas verdadeiras são aquelas que nos mostram onde nós estamos errando. E é lógico que eu fiquei muito contente, porque é uma pessoa que eu tenho uma relação de trabalho, mas é uma pessoa assim muito estimada, a qual eu tenho muito carinho e desejo que o Senhor se revele a ela cada dia mais. E é uma grande verdade o entendimento que ela trouxe, porque as pessoas que só nos elogiam, que encobrem a verdade, elas não estão de fato sendo honestas no amor delas para conosco, porque o amor verdadeiro é leal, é íntegro, fala a verdade. Mais uma vez, não é o que falar, e sim como falar. Então tome cuidado, mas fale a verdade. Instrua aquele que o Senhor coloca sobre a sua vida. Se a gente ainda seguir analisando esse texto do capítulo 27 de Provérbios, no verso de número 9, ele traz uma outra orientação. Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. A gente precisa de conselhos sinceros, conselhos que abençoem, cordiais, que abençoem as nossas vidas nas nossas escolhas. Porque nós também ouvimos a voz de Deus através de conselhos debaixo da orientação do Senhor, de pessoas que têm testemunho e temem a Deus. Se a gente observar no verso de número 12 ainda do capítulo 27 de Provérbios, nós encontramos uma advertência.
Uma advertência a respeito de algo que pode ser perigoso num casamento. A pessoa perspicaz percebe o perigo e busca refúgio. O incausto segue adiante e sofre todas as consequências. Né? Já dizia aí o ditado popular que aquele que é inteligente aprende com o erro dos outros. Então, que verdades eu posso aprender no livro de Ruth, no livro de Provérbios, na palavra de Deus, que é um conjunto de livros que expressa a vontade de Deus para a vida do homem e da mulher? Que tipo de futura esposa deveria ser evitada, conforme o verso 15 e 16 do capítulo 27 de Provérbios? A mulher goteira, a mulher que fica pingando sem parar em dia de chuva, a mulher ranzinza, são irritações muito parecidas com uma goteira que fica tec, 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 tec. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Não é possível. Não é possível. Então, se o teu filho, ou se você tem um amigo em que você possa encorajar, que você possa aconselhar, peça para ele fugir da mulher que é uma mulher ranzinza, uma mulher irritadiça, uma mulher que fica gotejando o tempo todo. E a respeito do esposo, que conselho eu posso dar para minha filha ou para minha amiga? O conselho está descrito no versos 22 do capítulo 27 de Provérbios. Mesmo que você espanque o perverso, como grão num pilão, a sua insensatez não se separa dele. O homem insensato não busca conselho. O homem insensato tem o espírito altivo e é obstinado. Não vai mudar. Ah, Eliane, mas a Ruth se casou com Boaz e ela era moabita e ela foi enxertada na genealogia de Jesus Cristo e houve ali um casamento, então, que a gente diria aqui na Nova Aliança evangelístico. Ok, mas qual é a certeza que você tem que essa decisão para o seu filho ou para você será igual? Por que você vai testar a Deus em algo que a palavra dele revela expressamente no livro de Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 6, versículo 14 de 2 Coríntios, que nós não devemos nos colocar em jugo desigual? É a palavra de Deus. Não é o que a Eliane diz. Não é uma nova doutrina. É um conselho da palavra de Deus a respeito da tua vida. E se você quiser, você toma ele para você. O casamento deve ocorrer apenas entre pessoas do sexo oposto. Levítico, capítulo 20, versos 13. Romanos, capítulo 1, do versos 24 a 27. Cristãos precisam casar com cristãos. Casar uma pessoa divorciada é permitido, debaixo de certas circunstâncias. Outros, além do que está listado aqui, não há restrições. Em Cristo temos grande liberdade. Apesar de você poder experimentar menos sofrimento se casar com alguém com um histórico semelhante, não há nada nas Escrituras que diga que devemos casar com pessoas da mesma raça, classe social ou denominação. Se insistimos nisso com nossos filhos, estamos acrescentando ao que Deus não disse. E estaremos, na verdade, trabalhando contra o comando de Deus. A nossa associação é Cristo, não cor de pele, estilo e adoração ou rendimento. Forma de adoração, né? Não há quem adorar. Adorar é somente a Deus. Contudo, existem várias advertências em Provérbios relacionadas a evitar a mulher contenciosa ao homem irritado. Eu quero te encorajar a buscar direção de Deus. Leia Romanos, capítulo 6, versos de número 15. Busque entendimento a respeito do casamento. Deus, ele tem planos para os seus filhos, planos de paz e não de mal. E a Bíblia declara em Romanos, no capítulo 6, versos de número 15, de modo que em tudo o que depender de mim estou preparado para anunciar o evangelho e também a vós, que estais em Roma. Opa, desculpa, não é esse capítulo. Romanos capítulo 6, versos de número 15. Está escrito: que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Eu decido não tentar a Deus a respeito das minhas escolhas, mas observar os princípios da tua palavra.
Que o Senhor te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.